Uma outra palavra que nós já vimos a palavra expiação, já vimos a palavra justificação. Uma outra palavra que nós vemos que é muito importante, que você vai ver muito na Bíblia, é a palavra redenção. Olha só o que diz Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O que significa essa palavra redenção? Redenção significa resgatar. Redenção significa comprar no mercado de escravos com o objetivo de libertar. Significa comprar, eu gosto dessa, comprar por valor. Eu vou começar por essa. Se ele compra por valor, ele não está querendo dizer que ele vai botar um dinheiro, ele está dizendo que ele viu valor em você. Meu Deus, ele comprou a sua vida na cruz do Calvário e a Bíblia fala que nós fomos comprados por preço de sangue. Tudo que a gente já falou até agora, por preço de sangue, porque ele viu valor na sua vida, ele viu valor na sua casa, ele viu valor naquele seu familiar. Jesus morreu por aquele seu familiar, pelo qual eu sei que você ora. Jesus morreu por ele. O que significa então a palavra redenção? Significa que Jesus resgatou essa vida do império das trevas. É claro que se eu não sei que eu fui resgatado, o diabo continua me dominando. Se eu não sei se as portas da prisão estão abertas, eu vou continuar lá dentro. Às vezes num cativeiro de mente, numa prisão da nossa mente. Eu não posso andar assim. Eu não posso andar daquela maneira. Não, a Bíblia fala que eu e você fomos libertos do império das trevas. Eu e você fomos libertos do poder das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, gente, quando Adão pecou, ele se vendeu. Quando Adão pecou, ele se tornou escravo do diabo. Você vê que quando Satanás leva Jesus ao pináculo, ele fala, tudo isso me foi dado. Quem foi que deu isso para Satanás? Senão Adão que tinha autoridade. Deus tinha dado autoridade para Adão, para governar aquela terra. Adão se vendeu para Satanás e deu da sua autoridade para Satanás. E é aí que Satanás ganha autoridade sobre esse mundo, o Deus deste século. O príncipe desse mundo é o que a Bíblia chama Satanás, o nosso inimigo. Mas eu e você, agora que fomos comprados e sabemos disso, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, gente, o capataz dessa escravidão é o próprio Satanás. Quem é que mantém as pessoas presas? A Bíblia fala que Satanás cega o entendimento das pessoas que estão no mundo. Então eles não conseguem saber verdadeiramente que Jesus Cristo já morreu para a liberdade deles. Então Jesus faz o quê? Ele faz o nosso resgate. Quem é que nos resgatou? Jesus. Marcos, capítulo 10, verso 45 diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que ele fala por muitos aqui? Jesus morreu por todos. E por que ele usa essa expressão por muitos? Porque nem todo mundo aceita. As pessoas estão numa cegueira tão grande do inferno que elas acham que fazer as coisas da maneira delas é liberdade. Quando elas estão fazendo as coisas sendo ditadas pelo inferno, sendo influenciadas pelo inferno, e não sabem disso, e acham que estão andando em liberdade. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós ganhamos a verdadeira liberdade. E qual é a verdadeira liberdade, gente? A verdadeira liberdade é fazer o que nós fomos criados para fazer. Viver para Deus, viver com Deus. Então Jesus faz esse resgate. Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20, diz, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou seja, se vocês foram comprados, agora vivam para glorificar a Deus na sua existência física, em tudo aquilo que vocês fizerem. Vivam como libertos. E como libertos, a gente não vive mais para a gente mesmo. Como libertos, a gente vive para Deus. A nossa vida é sempre vivendo para adorar a Deus, para responder a Deus. Aliás, a gente tem um módulo só sobre adoração. E como nós podemos responder, como a nossa vida pode responder a Deus. Agora que nós fomos libertos e nós sabemos disso, nós vamos viver pela fé para glorificar a Deus. Eu e você fomos libertos. Você pode declarar isso aí onde você estiver? Eu fui liberto. Essa é a sua realidade. Se você foi resgatado, redimido,
Você foi liberto. João capítulo 8, verso 36. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O resgate pago por Jesus nos libertou então, gente, do pecado, ou seja, da obra de Satanás. Eu e você fomos libertos das garras do pecado. Você sabe que o pecado ele nos leva a uma vontade que não é tocada pelo Espírito Santo. Então as pessoas que estão no mundo e qualquer pessoa que nasce, ela é dominada pelo pecado, ela tem a natureza do pecado, afastada da glória de Deus. Ela precisa de Jesus. Então toda a sua vontade é voltada para o pecado. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que ninguém pode ser salvo sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da nossa salvação. Ele que opera em nós essa mudança de mentalidade para que a gente possa, pela graça de Deus, perceber Deus nos chamando. Olha só, a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Eu e você fomos libertos, então, da obra de Satanás, que é o quê? Que é o pecado. Então, 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E esse praticar aqui está falando de uma vida contínua de pecado, uma devoção ao pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para quê? Para destruir essa natureza de pecado que nos atrelava às trevas e ao inferno, para que eu e você pudéssemos experimentar Deus. A morte de Cristo nos libertou da culpa do pecado. A morte de Cristo nos libertou da penalidade do pecado. A morte de Cristo nos libertou do poder do pecado. Então eu e você somos livres do pecado, da obra de Satanás. Número 2, eu e você somos livres da morte, da força de Satanás. Olha só o que diz Hebreus capítulo 2. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A palavra morte, ela significa separação. Eu e você fomos livres de uma vida separada. Então as pessoas ainda estão na morte, a Bíblia fala, estavam mortos nos seus delitos e pecados. O que é essa morte? Eles estavam separados de Deus. Eles estavam separados de Deus por causa de uma natureza pecadora e por consequência da sua natureza pecadora, os seus atos pecaminosos. Então, essa morte, essa separação era a força que Satanás tinha sobre a sua vida. Você estava na morte, separado de Deus, então você é meu, que sou separado de Deus. Só que você foi reconciliado. Você lembra que a gente falou sobre a palavra expiação? A troca para reconciliação, você foi reconciliado. E agora você não está mais na morte, você está na vida. Portanto, Satanás não tem mais força sobre a sua vida. Portanto, não permita que Satanás tenha força sobre a sua vida. Por quê? Porque você tem vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Foi para isso que Jesus veio. Número 3. Ele nos libertou da maldição da tirania de Satanás. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição da lei, gente, está descrita lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 15, até o verso 68. Eu peço com que você tome um tempo para você ler Deuteronômio capítulo 8 todo e você vai ver as maldições que são decorrentes de uma vida afastada de Deus. Veja que essa maldição é decorrente de uma vida afastada de Deus. O que a palavra maldição quer dizer no hebraico? Ela fala sobre o afastamento de Deus. Não é que Deus está falando agora, olha aí, você vai dar uma topada no seu dedão aí em 3. Que palavra de maldição é essa? Você vai bater com o carro, cuidado. Não é isso. Quando Deus vira para Adão e fala, maldita é a terra, o que Deus está falando ali? Ele está falando, você como representante dessa terra se afastou de Deus. Por conta disso, isso é o que vai acontecer. Essas maldições que são descritas aqui em Deuteronômio capítulo 28 é a consequência do afastamento de Deus. Então,
nós estamos unidos com Cristo. Você está unido com Cristo? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Se você está unido com Ele, então esse tipo de maldição não pertence mais a você. Satanás mantém as pessoas na sua tirania debaixo desse tipo de maldição. E as pessoas ainda acham que são novas criaturas, mas carregam maldições hereditárias. Em Cristo Jesus, lembra que a palavra maldição tem a ver com afastamento de Deus. Então, se você está em Cristo Jesus, não tem maldição que possa pegar em você. Ah, mas o meu pai e o meu avô... Não tem maldição hereditária. A maldição hereditária foi cortada no momento que você nasceu de novo. E o inferno não quer com que você saiba disso. Mas Jesus está te libertando nesse momento. E você sabendo que você está unido com Cristo. Então você é livre da tirania de Satanás. E número 4. Eu e você somos libertos do mundo, do domínio de Satanás. Gálatas capítulo 6, verso 14. Diz, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Nós morremos para o mundo. O mundo não as pessoas, mas o mundo, o sistema de governo de Satanás. Nós agora somos dominados por um novo senhorio. E é um senhorio de amor, é um senhorio de vida, é um senhorio de esperança, é um senhorio de paz. É um senhorio no qual nós amamos obedecer. Aleluia. E o apóstolo Paulo está falando, nós fomos libertos do mundo. Nós fomos libertos do sistema do mundo. Aliás, eu e você fomos tão libertos do mundo, e é claro que o mundo vai tentar entrar de novo na sua vida. E a Bíblia fala, o apóstolo João vai dizer que nós podemos vencer o mundo pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não as pessoas do mundo, porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Eu e você não lutamos contra as pessoas, gente. Não é o mundo pessoas, é o mundo sistema. Eu e você fomos resgatados para uma vida de liberdade em Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.